O episódio conhecido como a visão do Vale de Ossos Secos, encontrado no livro de Ezequiel, capítulo 37, é uma das passagens mais simbólicas e inspiradoras das Escrituras. Em um tempo de exílio e desesperança, Deus mostrou ao profeta uma cena impossível aos olhos humanos. Um vale coberto por ossos mortos, espalhados e sem vida. O cenário era seco, silencioso e triste, uma metáfora viva do coração do povo de Israel, afastado de sua esperança. Ezequiel era um homem de fé, mas também humano. Ele havia visto a destruição da sua terra e o sofrimento do seu povo. À beira das águas da Babilônia, sua alma chorava pelo templo que fora reduzido a cinzas, pelas famílias dispersas e pelo sentimento de abandono que pairava entre os exilados. Certo dia, envolto em oração, ele ouviu a voz do Senhor chamar seu nome com firmeza e propósito. Filho do homem, venha comigo. Subitamente o profeta se viu transportado, não em corpo, mas em espírito, para aquele vale cheio de ossos. O vento quente soprava pela planície e fazia ecoar um som seco de ossos, batendo uns nos outros. Ele observou atentamente. Não havia sinal de vida, nenhuma sombra de movimento. Nada senão lembranças de um povo que um dia fora vivo e vibrante. Então ouviu mais uma vez a voz de Deus. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel respirou fundo. Sua mente dizia que não, mas seu coração ousou responder: Senhor Deus, tu o sabes. Deus o mandou então fazer algo que parecia impossível. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O profeta olhou em volta, desconcertado. O vento levantava poeira e o eco de sua própria respiração parecia zombar da ideia de que palavras pudessem gerar vida. Senhor, murmurou ele, como posso falar as coisas mortas? E a resposta veio suave, porém firme. Não é tua palavra, Ezequiel, mas a minha. Assim o profeta ergueu sua voz no meio do deserto. Cada frase que pronunciava era carregada de autoridade divina. Ossos secos, eis que trarei sobre vós espírito e vivereis. As palavras mal haviam deixado seus lábios quando um som começou a encher o vale, um som que parecia vir das entranhas da terra. Ele olhava incrédulo, vendo os ossos se moverem, se aproximando, unidos por tendões invisíveis. Meu Deus, eles estão se juntando, exclamou, e em instantes os ossos tornaram-se esqueletos inteiros, sobre os quais surgiram músculos, carne e pele. O vale agora estava coberto de corpos formados, mas imóveis. Ezequiel estremeceu, porque eram corpos sem fôlego. Profetiza ao Espírito, ordenou Deus. E dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. O profeta fechou os olhos e obedeceu. Sopro da vida, vem! A brisa começou a se tornar vento, o vento se tornou corrente, e de súbito o vale se transformou num mar de vida. Os peitos começaram a se erguer, os homens se puseram de pé, uma inumerável multidão. Ezequiel não acreditava no que via. O mesmo vale, antes desolado, agora vibrava com a respiração da vida restaurada. Deus então explicou ao profeta o significado daquela visão. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Mas eu abrirei suas sepulturas, os farei sair delas, e os trarei de volta à terra que lhes prometi. Ezequiel sentou-se no chão, vencido pela presença santa. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Ele compreendia, enfim, que não apenas via um milagre de restauração física, mas um anúncio de renovação espiritual, a promessa de que o Espírito de Deus ainda podia ressuscitar a fé adormecida do seu povo. Naquela noite, de volta à Babilônia, Ezequiel não dormiu. Os olhos arregalados fitavam o teto enquanto sua mente se enchia da visão. No dia seguinte, ele contou aos anciãos de Israel o que Deus havia mostrado. Irmãos, disse ele reunido entre as tendas do exílio, Deus me mostrou ossos mortos voltando à vida. Ele disse que nosso desespero não é o fim. Um velho respondeu com amargura: Profeta, como pode ser? Estamos longe de Sião, longe do templo. Nossas crianças crescerão falando a língua dos estrangeiros. Ezequiel passou a mão sobre o ombro do homem e replicou com voz serena: mas o Espírito de Deus não está preso às paredes de um templo. Mesmo aqui, entre rios estrangeiros, ele pode soprar vida nova. Se abrirmos nossos corações, ele reconstruirá o que foi despedaçado. As palavras ecoaram entre os exilados, reacendendo uma chama esquecida.
Uma mulher velha começou a cantar baixinho um cântico antigo de Jerusalém, e logo outros se juntaram. O vale de ossos secos estava ganhando forma dentro das almas humanas. O tempo passou, e a esperança floresceu novamente entre os filhos de Israel. Eles começaram a sonhar com o retorno, com a reconstrução, com o perdão. As palavras do profeta se tornaram graça em meio às cinzas. E quando, anos depois, o decreto da libertação chegou pelas mãos de um rei estrangeiro, o povo reconheceu que Deus havia cumprido exatamente o que prometera, que ele havia soprado vida onde só havia desespero. A mensagem do Vale de Ossos Secos atravessa os séculos como um eco divino. Não existe situação tão perdida que o sopro do Espírito não possa restaurar. O que aos olhos do mundo é impossível, para Deus é apenas o início de uma nova criação. Quantas vezes também nós nos sentimos como ossos secos, cansados de lutar, desanimados pela sequência de dias difíceis, achando que o que se perdeu jamais poderá ser recuperado. O Senhor ainda pergunta: podem estes ossos reviver? E a resposta continua sendo a mesma: tu o sabes, Senhor. Quando tudo ao redor parece sem vida, Ele nos convida a profetizar em fé, mesmo tremendo, mesmo sem ver resultado imediato. É quando obedecemos, quando declaramos as promessas de Deus acima do medo, que o Espírito começa a soprar outra vez, dentro de nós, nas famílias, nas igrejas, nas cidades, no mundo. O mesmo Deus de Ezequiel ainda transforma desertos em jardins e ruínas em moradas de esperança. Que essa história nos lembre de olhar para os vales secos da nossa própria vida e enxergar neles o potencial do milagre. Pois quando o vento do Espírito sopra, até o impossível se levanta e vive. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas sejam fortalecidas na fé e recordem que Deus continua fazendo viver o que parecia perdido.